boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Começo de final de semana, sábado à tarde, novamente todos aqui comigo. Muito bom ter vocês aqui. Para quem é novo aqui, meu nome é Vá Favarin. Nesse canal a gente fala de numerologia, espiritualidade, autoconhecimento e hoje uma live especial, onde eu quero falar com vocês sobre as cartas de Cristo, tá? Vou fazer uma série sobre essas cartas, porque essas cartas foi o começo do meu despertar. E eu quero trazer para vocês a possibilidade de vocês entenderem o que esse maravilhoso mestre Sananda, como alguns chamam, o Cristo, como veio para a Terra na forma de Jesus, né? Para que vocês entendam o recado que ele trouxe há mais de 2000 anos, né? 2023 anos. E até hoje a gente se vê refém dos nossos próprios pensamentos, das nossas mazelas. E foi aqui que deu um start, deu um clique na minha vida. Então, eu estou aqui com esse projeto, tá? De trazer luz através dessas cartas, que foi a luz que eu tive. Então, eu quero pedir para que vocês compartilhem, mandem para quem vocês podem até achar, a pessoa não vai querer saber, mas pelo menos uma fagulha vai chegar, tá? É importante, principalmente nessa fase de transição planetária, que a gente tenha esses conhecimentos, que a gente realmente entenda o que ele trouxe para nós há 2023 anos atrás, porque hoje, nessas cartas, ele fala muito sobre física quântica, sobre mudança de energia, sobre situações onde hoje é fundamental a gente ter esse conhecimento, tá? Então, eu convido a todos vocês que retirem da mente de vocês toda e qualquer crença religiosa para entender esses ensinamentos, tá? E ele vai falar isso para nós no decorrer do que a gente vai trazendo de interpretação dessas cartas, ok? Esse trabalho é um trabalho em conjunto do canal Números que Falam, que é aqui onde vocês estão, e também o canal Luz para a Eternidade, onde a Marilu, ela vai narrar as cartas, tá? E a gente vai fazer uma série aqui e lá. Então, um exemplo, aqui eu vou fazer uma análise, uma visão quântica das cartas, ok? Junto com o que vocês que estiverem comigo aqui forem trazendo de perguntas, então a gente vai analisar as cartas. Eu peço muito que vocês interajam comigo, tá? Isso é fundamental. Vou deixar aberto essas lives até o término dessa série, que são 9 cartas. Cada carta tem, em média, 25. Essa primeira tem 25, tá? Outras vão ter 20, outras 17, mas são cartas que abrem os nossos horizontes, que realmente faz com que a gente entenda o porquê de estar aqui, entenda qual é o nosso papel fundamental no planeta Terra e entenda que a gente faz parte de um cosmo completo. A gente interage com tudo e com todos, tá? Então, é importante mesmo, meus amores, que a gente realmente interaja e entenda isso. No começo, ele vai falar sobre a questão de quem ele era, porque foi muita coisa escondida, tá? Até a sua juventude ele vai falar, né? Isso não está nos textos bíblicos e isso tem propósito de não estar, e ele vai desmistificando passo a passo para nós, tá? Como eu falei, foi um divisor de águas na minha vida,
Porque eu sempre tinha uma pergunta, e eu quero saber de vocês já na questão de interação. Respondam aqui no chat. Vocês já se questionaram alguma vez o porquê de não ter a história da infância de Cristo na Bíblia? Vocês já pensaram isso? E ainda mais, o porquê de terem trazido um Cristo endeusando uma pessoa, porque ele viveu aqui. A Marcele, já me perguntei o porquê, tá vendo, ó? Tá? Marisa, muitas vezes, tá vendo, ó? Irene, sim, muitas vezes. Então, vejam só, é importantíssimo que vocês sigam esses ensinamentos que vai vir aqui, sigam essas lives, porque ele vai abrir, ele vai escancarar tudo isso para nós, tá? O intuito dessa série não é trazer para vocês, embora ele coloque, tá? Ele não vai citar quem foi que canalizou essas cartas, porque não é interessante citar quem é, porque senão ia banalizar essas cartas, bem como muitas situações já foram, como é que eu posso dizer, distorcidas, porque não é interessante que a gente abra os nossos olhos. Já falei isso para vocês aqui várias vezes, né? Então, eu quero que vocês tirem agora, desse momento, enquanto vocês estiverem ouvindo o que eu vou trazer para vocês aqui, qualquer crença religiosa, como ele fala, vinde a mim, crianças puras de coração. É isso que eu peço para vocês. Vamos ouvir essas cartas, tanto aqui, com a narrativa delas e a troca de ideias que nós vamos ter, quanto no canal Luz para a Eternidade, onde a Marilu vai começar a fazer a série de narrar essas cartas, tá? Quem tiver interessado nas cartas, me chama no particular, eu vou disponibilizar uma carta para que a gente comece a entender isso, porque senão vocês vão começar a ler e vai embananar, e não é esse o intuito, tá? Então, vamos lá, isso aqui vai ser um grupo de estudos mesmo, tá? E eu tô junto com o pessoal, que já estamos na carta 8, depois que eu terminar essas 9 cartas, mais os textos complementares com esse pessoal, eu vou abrir novas turmas para quem quiser, dentro de um grupo fechado, tá? Participar comigo do estudo dessas cartas. Combinado? Tá? Tem pessoal aqui bacana, a Adriana Carla já é aluna, né, do estudo das cartas de Cristo, tá? Tá aqui com a gente. Então, ela pode, à medida que ela quiser, aí ela pode fazendo os downloads para vocês de tudo que já mudou para ela, tá? Então, é um estudo realmente. Só vou falar boa tarde, estão aqui. Vamos lá. Isildinha Valéria, boa tarde, minha linda. Cláudia Alves, boa tarde, minha flor. Patrícia Pereira, Maria Souza, boa tarde, minha linda. Cristina Galvão, boa tarde. Quem mais aqui? Maura Souza, boa tarde. Luz para a Eternidade, que é o canal da Marilu, para quem não conhece. O canal dela eu vou deixar a descrição, já está a descrição aqui abaixo do vídeo, tá? Onde tem o link, você vai clicar lá e você vai direto onde ela vai narrar as cartas, ok? Tá? Quem mais? Claudete Carvalho, boa tarde. Joana Cruz, quem mais aqui? Irene Sherma, boa tarde, minha linda. Marcele, Ana Maria Soares, minha flor. Carla Pereira, Marcele novamente. Quem mais está aqui? Dina Santos, boa tarde. Rosana Campi, vamos lá. Marisa Silva. Rita de Cássia Moraes Pereira, seja bem-vinda também. Wênia, minha linda. Quem mais aqui? Ok. Dina Santos, boa tarde. Já falei dela, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Eu vou ler um trecho da carta, tá? E vou parar em certos pontos que é isso que ele pede para que nós façamos, tá? Para que a gente leia, pare, analise, tá?
sobre o tema que nós acabamos de ler, porque é realmente um estudo. Então, interajam comigo sem problema nenhum para que a gente traga luz para isso. Por quê? Às vezes, as perguntas que vocês fizerem aqui vai ser algum download que outros não tiveram ainda, ou até mesmo eu, tá? Porque essas cartas é para a gente ler ela a vida inteira. Vá, quantas vezes você já leu? Perdi as contas. Perdi as contas. E vou confessar para vocês, a primeira vez que eu li, eu achei que era loucura total. Falei, não, isso aqui é piração, loucura, e deixei para lá. Mas sabe quando fica uma coisa assim? Volta. Volta. Vai lá, entendeu? E me chamava. Tem uma frase que é o seguinte, que diz que os ouvidos da sabedoria só serão abertos quando você realmente quiser entender. Tá? Então, abram os ouvidos da sabedoria, tire qualquer pedra do caminho de crença religiosa, porque a gente vai desconstruir muitas crenças com isso, tá? Ok? Olha, Marcele, ó, eu já ouvi lá no canal da Thelminha pela voz da Marilu, mas com estudo é outra noção. Exatamente, é esse o propósito, tá, Marcele e todos vocês. É o propósito de nós realmente entendermos o que ele trouxe, tá? Então, vou começar aqui, já nessa questão, ó. A carta 1, ele já coloca o seguinte: eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Ok? Conhecido como Jesus. Então, aqui a gente já começa a entender muita coisa, uma abertura já que ele dá, conhecido como Jesus. Ele é uma consciência crística que veio encarnado na Terra como humano, então não tinha nada de Deus. Ele pediu essa experiência como humano para poder trazer esse conhecimento para nós e mostrar que tanto ele quanto nós somos a mesma coisa e que o caminho a gente tem que fazer, ele vai dar a diretriz para nós, tá? Então, vamos lá. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Então, vamos lá. Essa pessoa que decidiu canalizar isso, ela vai colocar algumas coisas para a gente aqui, alguns links do que aconteceu com ela, e ela foi realmente preparada, tá? Então, vamos lá. Essas cartas são a verdade, palavras dele, tá? Essas cartas são a verdade. Cartas são a verdade, está escrito até em letra maiúscula. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. E olha aqui, essas cartas vão libertar você. Ele coloca aqui, ó. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Vamos lá. Todos nós que estamos aqui, tá? Em busca de autoconhecimento, vocês que estão no canal, né? Todos vocês que... É um apelo da nossa alma para que a gente sempre está pedindo iluminação, né? E ele já trouxe isso para nós através dessas cartas, tá? Poderia dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre.
Percebam isso. Destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide que essas palavras sejam verdadeiras. Olha o recado que ele dá para nós aqui. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que vou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Vamos realmente tirar toda a questão de crenças, daquilo que a gente comprou como uma verdade através de todas as questões religiosas, tá? Ele fala claramente que à medida com que a gente vai avançando, a gente vai tendo a certeza disso. Porque isso é uma coisa, pessoal, que está dentro de nós, tá? A gente realmente vai reconhecer muitas coisas aqui nessas cartas, tá? Aqueles que tiverem dificuldades em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência observará o significado delas. Uma vez que essas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com uma mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. É aqui que eu falei para vocês. Ele pede para que a gente venha livre de toda e qualquer situação onde foi ensinado para a gente muitas coisas que deixam a gente refém. E é essa desconstrução, é esse caminho de volta que essas cartas propõem para nós, tá? Olha aqui, ó. Traga-me uma mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz. O que significa abundância, alegria, arrebatamento, preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundante, abençoado com tudo o que existe mais além da compreensão humana. Então, veja só, o quanto a gente busca a plenitude de ser realmente feliz. O quanto a gente sempre... O nosso apelo de alma não é esse, né? A gente sempre está aqui, sempre querendo a felicidade, sempre querendo a iluminação. Mas muitas coisas prendem a gente na questão da densidade. E ele está falando claramente aqui, ó. Significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe além da compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão que vai preencher, e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Olha aqui, ó. Vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor
E atenção, quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Tá fazendo sentido para vocês? Falem aqui para mim. Vocês estão entendendo a grandiosidade desse material que a gente está estudando aqui? Tá? Agora ele vai falar para nós o propósito das cartas, ok? Vamos lá. Irene, que bom que está fazendo sentido, tá? O propósito das cartas é o seguinte, ó. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos, tá? Construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual humana. Vejam só. Que ponto da evolução nós estamos? Nós estamos no ponto de transição planetária. E todos nós pedimos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento da transição. E essas cartas vão abrir a mente de vocês, tá? Os estudos que a gente faz aqui, os estudos que a gente faz no canal Espiritualismo, toda essa questão da gente estar abrindo a nossa mente é fundamental nesta fase. E não é à toa que isso aqui está chegando na consciência de vocês como chegou na minha. Eu vou falar para vocês, eu já chorei muitas vezes lendo essas cartas, né, Adriana? Junto com o pessoal de treinamento. Porque ela abre os horizontes. Ela escancara a verdade, tá? E é isso que ele está trazendo aqui para nós, tá? E olha o recado dele, que isso aqui está até em negrito, ó. Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global. E aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Então, vamos lá. A evolução espiritual da consciência humana. Nós estamos aqui como consciência humana, tá? É o que faz, é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos e bem-estar. Isso é o ponto crucial de estarmos aqui. É a nossa evolução, tá? Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que tem se realizado desde a última vez que falei diretamente com as pessoas, ou seja, desde que ele estava aqui encarnado conosco, muita coisa mudou. Tem havido a tendência da evolução gradual em direção ao amor fraternal, que ele costumava pregar aos judeus naquela época. Quando ele caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existe hoje. A ambição, a cobiça, a autogratificação eram comportamentos considerados normais naquela ocasião. E, em alguns casos, ainda hoje, só que, vamos lá, um pouco menos, mas a cobiça, tirar vantagem, ainda está aqui. Ainda. 2000 anos depois. Tá? Havia um pouco amor fraternal entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem aos seus semelhantes como a eles mesmos. Tá? Agora, vamos lá. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal. O que é o amor fraternal?
essa palavra amor, ela perdeu um pouco a flexibilidade, ou ela ficou muito, vamos pensar assim, ela ficou muito flexível, vai. Ela perdeu muito a essência dela. O verdadeiro amor fraternal é aquele que você olha para o seu semelhante com muitas diferenças de você e você enxerga a chama divina que tem dentro dele. Esse é o amor fraternal. Esse é o verdadeiro namastê. Eu reconheço o Deus que habita, o meu Deus reconhece o Deus que habita dentro de você. Tá? O meu Deus que habita dentro de mim reconhece o Deus que habita dentro de você. Esse é o namastê. Este é o amor fraternal que a gente, para que a gente avance junto com o planeta Terra para a quinta dimensão, que não é um lugar e sim uma consciência. Esse é um dos pontos cruciais. Se a gente não se libertar dessas questões, a gente vai ficar preso sempre na matéria densa. Tá? Então vamos lá. Conforme a humanidade vem se desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sobre a forma de consideração mútua. Cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levam em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Ou seja, quais eram essas palavras? Amem-se uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Ele falou naquela ocasião. Está fazendo sentido? Tá todo mundo muito caladinho, ou estão prestando muita atenção em mim, ou estão, né? Como é que tá aí? Escrevam alguma coisa no chat para interagir. Lembra que eu falei que era para a gente interagir? Tá? Se vocês estão caladinhos e prestando atenção, isso me deixa muito feliz, tá? Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, tá? Quando minhas palavras foram pregadas com renovada, intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por corporações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado, lembra do sabá? Quem já ouviu falar aqui no sabá, que é uma comemoração dos judeus, né? Que é o resguardo do sábado, o sabá, que é o seguinte: no sábado não se faz nada, e sim volta a sua atenção para o autoconhecimento. Tá? O sábado era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Exatamente isso. Tá? Vejam só, hoje a gente vive tão preso às questões. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso. Observem, eu preciso. Quem precisa? Eu. Quem é? O meu ego. Tá? É o meu ego. Eu preciso. Então, o que a gente tem que fazer? Dentro de toda a nossa vida de hoje, o cotidiano corrido de hoje, que é uma oportunidade fabulosa de ter vocês aqui na live comigo e ver que vocês estão realmente prestando atenção, como a Claudete acabou de falar aqui, também a Joana, né?
a gente se predispor a ter esse momento com o nosso amado irmão Jesus, que é essa oportunidade. Esse é um sabá que a gente está fazendo agora, tá? Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina. Olha aqui. O que eu falo para vocês sobre egrégora? O que nós estamos fazendo agora aqui, nós estamos exatamente criando uma egrégora, tá? Fazendo o sabá, entendendo o que ele trouxe e elevando a nossa consciência a um patamar superior, tá? Que essa consciência aqui, de 24 horas, esse resguardo de 24 horas, dava suporte e se entrelaçava à vida humana de uma maneira extremamente positiva. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e a experiência humana, e experiências humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Aqui, ó, pessoal, quero fazer uma pausinha aqui para explicar para vocês. O que ele está falando aqui é o seguinte: essa oportunidade que a gente tem de refletir sobre tudo isso que estamos passando neste momento, sobre a questão de estarmos aqui, o porquê de tudo isso, é extremamente necessário, e isso eleva o nosso padrão de pensamento. Porque a gente sai um pouco do nosso ego e a gente entra na consciência divina que faz parte de nós. Faz parte de nós. Mas propositalmente, através de muitas situações que ele vai trazer para nós aqui, a gente tende a esquecer isso. As diversões, não estou falando de diversão que é saudável, não. As diversões que nos colocam como situações para que a gente fique preocupados, distorce toda essa situação. Tudo isso daqui é distorcido. E a gente vive sempre preso nas energias densas da matéria, tá? E olha aqui, ó, em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos, surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Então vamos entender de novo isso daqui. O que é egrégora? Várias pessoas com o mesmo pensamento cria uma forma pensamento, tá? Essa forma pensamento, ela expande e ela é como se fosse um vírus, ela contamina tudo ao nosso redor. Um exemplo, o trabalho que nós estamos fazendo agora, todos nós aqui, tá? O que eu pedi para vocês, compartilha, manda isso. O que a gente está fazendo? A gente está criando uma massa positiva, tá? De conhecimento, de espiritualidade, de trazer a verdade sobre o que nós somos. Só que, por outro lado, como ele coloca aqui, ó, a consciência coletiva, a expansão da consciência coletiva também trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego. O que é essa questão do poder do ego? É o que muitas vezes nos desvia do caminho, que é a questão de nós entendermos realmente o porquê de estarmos aqui.
A jornada do herói é a jornada de olhar para dentro. Nós estamos aqui para fazer a jornada do herói. A jornada de realmente entender que nós... Mas isso aqui não é para ficar só no mental, é para ser sentido. Que nós estamos aqui passando uma aventura humana. Aventura humana. Mas o nosso realmente eu, ele é muito mais que isso. Vocês já ouviram eu falar isso muitas vezes. Tá? Então, é a jornada de olhar para dentro e a jornada que vai levar a gente à inspiração e à iluminação. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, nota, ok? Por essa razão, isso está em letras maiúsculas, tá? Nota, por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora aqui, que vai cair um monte de fichas para vocês. Tá? Isto é sua consciência pessoal, prestem atenção, sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Vou ler de novo. Sua consciência pessoal. Sua consciência pessoal, aquilo que a gente pensa, que cria, que imagina que é, né? É inteiramente responsável por tudo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Conseguiram captar isso? Nós somos... Isso aqui, pessoal, traz a responsabilidade diretamente no nosso colo. Boa tarde, Vá, amei, já conhecia, mas é sempre bom ouvir outras opiniões para analisar melhor. Legal, Carmen, eu preciso, se você já conhecia, vai me dando os downloads aí, tá? Porque é assim, ó, essa carta é para ser estudada com várias consciências, tá? Então, vejam só. A nossa consciência cria a nossa realidade. Foi exatamente isso que ele falou em outras palavras. Então, olha aqui, ó. Vou ler de novo e ele põe isso, tá bem claro. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Tá? No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas. Olha aqui as nossas crenças. De traumas, emoções de suas vidas anteriores, que podem interromper e afetar sua consciência atual. Fala se ele não está falando das crenças aqui. Vejam só, ó. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Tá? No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas / emoções e suas vidas anteriores, que podem interromper e afetar a sua consciência atual. Lembra que eu falo para vocês o tempo inteiro, quantas vezes eu já falei que eu estou Vá, mas não sou Vá. Nós somos a soma de todas as memórias que a gente vem trazendo. E nessa questão aqui, ó, quando a gente sabe disso, a gente começa a botar mais atenção nas memórias que estão moldando a minha vida, as repetições.
Você já prestou atenção em quantas coisas podem se repetir na sua vida? E o porquê? Ele vai trazer mais luz aqui, ó. Vamos lá. A sua oração... Olha lá, Joana falou que faz sentido, maravilha. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber respostas. Então, vamos lá. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber respostas, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e coração continuarem em contravenção com as leis universais do universo e você viver com atitude mental de constante crítica. Vocês se lembram quando ele fazia as curas? Logo depois que ele fazia as curas, o que ele dizia? Vamos lá, eu acho que vocês vão lembrar aí. Qual era a frase que ele dizia depois das curas? Quer ver como vai cair um monte de ficha, um monte de download aí? Vá e não peques mais. Agora eu vou ler de novo, tá? Essa frase aqui, ó. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber respostas, mas ao longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Exatamente, ó, vai, não peques mais e tem a tua fé te salvou. Exatamente. Tá. Então vejam só, a oração que a gente faz, um exemplo, pessoal. Seja lá o que você estiver pedindo realmente em verdade, você está rezando, eu quero determinada situação, você pediu, você é um co-criador, você está pedindo para o universo te mandar isso. Vamos imaginar que você está no quarto, fez a tua oração, fez tudo o que você quis fazer, pedindo, né? Aí você saiu do quarto, você cruzou com a primeira pessoa e você diz, puxa vida, isso não está acontecendo. Quer dizer, todo aquele tempo que você estava fazendo oração, você jogou por água abaixo. Porque lembra que ele falou claramente, não é palavra minha, não, é dele. É a nossa consciência que cria a nossa realidade. Tá? Então vai, não peques mais. É isso que ele quer dizer aqui. Ou seja, acredite, fé. Saiba que o que você pediu, você já deixou na mão dele. Você já entregou. É a mesma coisa que se você entregasse uma petição para um advogado e dissesse, vai lá e protocola. Daqui a 5 minutos você ligava para o advogado e fala, não protocola mais. Vai lá e protocola, não protocola mais. E fica assim, tá? Então, você já pediu, saiba que já está ali. É uma questão de tempo para o universo alinhar isso e trazer isso para você. Tá piscando? Tá? E trazer isso para você. Ok? Tá? Aqui, ó. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência. E são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Vamos lá. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, tá? E são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. Ou seja,
exatamente o que você precisa, que você pediu ou que você fez, ou as suas ações, elas vão trazer para você. A vida é bumerangue. O que você dá, volta. Não é castigo e nem prêmio de Deus. É você. Pessoal, a gente tem que amadurecer de uma vez por todas e parar de ficar com essa situação. Seja o que Deus quiser. Se for o que Ele quer, tua vida vai estar uma bênção. O tempo todo. Saúde, financeiro, energia, emoção, tudo. Mas a gente tem o livre-arbítrio e a gente influencia nessa situação porque a gente está criando o tempo todo. E isso tem uma grandeza muito grande, uma magnitude de poder fazer da tua vida o que você quiser, mas também saber que o que você dá vai voltar. E ele coloca aqui, ó, repito, não são castigos de Deus. E ele coloca isso em letras maiúsculas. Se relacionam ao fator causativo da consciência, causativo, causa e efeito, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Vamos lá. Eu preciso parar e explicar para vocês algumas coisas aqui. Não tem castigo e nem prêmio de Deus, tá? Então vamos lá. As partículas de consciência, ou seja, a energia que é emanada daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente, cria as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como forma e experiências sólidas. É difícil, mas vamos pensar assim. Hoje mesmo, vou falar uma situação que aconteceu comigo e com a Marilu hoje, tá? E vem se arrastando há um tempinho aí e está chamando minha atenção para isso. É o seguinte, nós temos uma pessoa, já comentei na live passada para vocês, tem uma pessoa próxima, não próxima do nosso convívio, mas uma pessoa que a gente conhece. Ela está passando uma situação muito difícil financeiramente, muito difícil. E eu conversando com a Marilu, eu disse, vamos ajudar, vamos fazer, vamos, né, ver dentro das nossas posses o que podemos fazer. Mas, vejam só, a gente vai fazer o financeiro. Por quê? Quem tem que fazer a verdadeira mudança de consciência é a pessoa mesmo. Se eu me vejo doente, eu crio partículas. Olha só, olha o que ele colocou aqui. Eu crio partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas de experiências sólidas. Isso é na saúde, na emoção e no financeiro. Se eu compro como um co-criador a ideia de que eu não mereço a prosperidade, eu estou criando esta realidade. Se eu penso na minha cabeça, eu vim aqui para ser próspero, pleno e saudável e ter um relacionamento dos meus sonhos, eu estou criando esta realidade. Mas não é só com palavras de... como é que eu posso dizer? Palavras positivas, pensamento positivo, não. É com conhecimento, que é isso aqui que abriu os meus olhos. Tá? Tá fazendo sentido para vocês? Ok? Vamos lá, ó. Nota. Às vezes,
as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. De novo. Nota, tá? Ele está dizendo para a gente ter atenção ali, ó. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração, ok? Então, vamos lá. A gente está orando, a gente está fazendo contato com a realidade divina. A realidade divina responde à sua atividade e revela num curto espaço de tempo como uma melhora necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre. Mas, com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal voltará a reafirmar-se nas suas experiências e produzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas suas atividades. Percebem isso? Percebem essa situação? Que é nós que influenciamos através do nosso livre-arbítrio naquilo que a gente pediu. E aí a gente fala, mas Deus não me dá? Tá caindo fichas aí? Falem para mim. Como estão quietinhos, né? Que ótimo, né? Tá tudo assim, não dá para ir direitinho. Vejam só, você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Esse amor incondicional, pessoal, é primeiro para conosco mesmo. É quebrando as barreiras daquilo que a gente comprou como uma verdade que não é a realidade. E aí vai começar a fazer sentido. Tá? É a gente entender que somos nós extremamente responsáveis por tudo que cai no nosso colo, na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, muitas coisas nesta vida a gente fez e recebeu causa e efeito. É que a gente é safadinho, a gente não quer entender isso, mas é isso. Por isso que eu falei para vocês, isso aqui é para a gente realmente se empoderar do que nós somos, tá? No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, olha aqui, ó, no século XX, de 1900 para trás, tá? 1999 até 1900, ou seja, século XX. As habilidades mentais do ser humano deixaram para trás seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, a gente começou a não se acreditar como um co-criador. Deixou para trás. Foi jogado às traças. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à causalidade. Só matéria, né? Só eu sinto, eu vejo, eu tenho paladar, eu cheiro, eu ouço. Só isso. O restante foi deixado para trás. A espiritualidade, num contexto todo, foi deixado para trás. A cocriação foi deixada para trás. A ciência só acredita no que ela toca. Tem a ver com a globalização? Sim.
Porque foi na época que veio a globalização, realmente as pessoas se dispersaram espiritualmente. Sim. E como? Bastante. Sim. Tá? Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à sua própria vontade. O ego. Tá, vamos lá. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar, olha aqui, ó, vamos lá. Puseram, tá, em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova realidade de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor condicional. E a consciência humana bloqueou o fluxo do divino, ou seja, a forma pensamento que eu falei para vocês, tá? A forma pensamento que eu falei para vocês, que tanto para o bem quanto para o mal, o que acontece? A gente se dispersou disso. E a gente entrou nas energias densas, que ele vai explicar um pouco mais para frente, que ele vai trazer da mídia, mas isso eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Porque quando a gente acha que a gente tem que tomar conta da nossa vida, no sentido de entrar nessas energias densas, de entrar nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa questão de notícias ruins e tudo mais, a gente bloqueia o fluxo do divino. A gente bloqueia a nossa intuição, porque a gente fica preso nessa questão das energias da terceira dimensão. Ó, a consciência humana bloqueia o fluxo do divino. Tá? Vou ler de novo, pessoal, eu preciso que vocês... Se tiverem dúvida, daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente, para vocês perguntarem, tá? Mas se tiverem dúvida, vamos esclarecer. Isso é importante neste ponto, desse propósito desse estudo, tá? Seria bom até estar com um papel e caneta, um lápis, vai anotando assim rapidinho. Exatamente. Se vocês puderem, nas próximas lives, papel e caneta, fundamental, tá? Então vamos lá, ó. Os cientistas, eu vou repetir. Vamos lá. Os cientistas pensaram que poderiam explicar a origem da criação, atribuindo-as apenas à causalidade. Esqueceu que a nossa consciência cria. O cientista esqueceu. Ele deixou isso de lado, ele não quis trazer isso para a tona, tá? Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor condicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Ele coloca aqui, ó, observem bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada totalmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, globalizada na literatura, cinema e teatro. Glorificada, perdão. Vamos lá, de novo. Notem, observem bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada totalmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro. O que é isso aqui que ele está falando? Mídia. Tá? Espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violências e perversões. Tá?
Esta infecção mental primeiro se manifesta como forma egocêntrica de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safra, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e massacre de populações inteiras de seres humanos. Pessoal, prestem atenção. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, como o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um currículo vicioso de atitudes malignas e perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar interesse pessoal em um público egocêntrico. Eu vou parar aqui, tá? Marilu, anota aí que eu parei no final da página 3, para que a gente traga essa questão aqui. Então, vamos entender agora o que ele trouxe aqui. Toda a mídia, toda. Eu quero que vocês raciocinem comigo aqui, tá? Se a gente for parar para pensar, eles criam o caos. E o que eu estou falando aqui é até perigoso falar no canal, mas eu vou falar, tá? Toda a mídia, ela cria o caos para chegar onde ela quer. E ele fala claramente aqui, e é isso que eu quero que vocês pensem e façam o download no que está acontecendo na nossa realidade. Na nossa realidade. Olha aqui, ó. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas que seria limitada localmente a um século, agora tornou uma infecção mental contagiosa. Exatamente o que a Marilu falou com a globalização. Tá? Glorificada na literatura, cinema e teatro, ou seja, mídias em geral. Tá? Não estou dizendo que tudo é errado, mas digamos aí que uma grande parte. Tá? Então vamos lá. Essa situação, ela se espalhou pelo mundo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas. Ou seja, essas pessoas, essa questão do... deixa eu pensar para vocês aqui. O positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o 1 e o 2, tá? Vamos pensar no 1 como a questão elétrica, a questão que cria. O 2, a questão amorosa, eletromagnetismo, que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então, essa questão dessas pessoas muito elétricas, muito densas, tá? Que também tem o propósito de estarem aqui, ok? Também tem o propósito de estarem aqui, não está errado. Mas é a gente que tem que começar a mudar isso, tá? Então, isso aí começou a se espalhar, criando uma consciência humana global similar às delas mesmas. Ou seja, elas estão buscando pessoas com a mesma energia. É como se fosse semelhante atrai semelhante, tá? Que aí expressa isso nos excessos sexuais, violências e perversões. Ok? Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver na criação de engenhos tecnológicos
que tem gerado sérios distúrbios na saúde. Olha aqui, ó, saúde. Olha aqui. Tá fazendo download para vocês? Mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos, massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, tá? Com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas, nossa política, excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamento e atos estão sendo criados pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar mentes. O interesse pessoal de um público egocêntrico. Percebem isso? O quanto disso está acontecendo na nossa realidade? É o que eu falo para vocês. Se a gente cria a nossa realidade, pessoal, isso aqui é conhecimento que era para ser para todos nós. Muita gente usa esse conhecimento para um lado negativo. Os poderosos da mídia, que ele vai chamar um pouco mais para baixo, que vocês vão entender mais, eles usam isso de uma maneira majestosa, tá? Através de criações, novela, cinema, Big Brother, né? Para que ele está usando a nossa mente sem a gente perceber. O que eu estou falando para vocês aqui eu volto a repetir. Não é interessante que a gente saiba disso. Já teve muita coisa que eu falei no canal que eu falei, não sei nem como foi derrubado, mas vamos lá. O que acontece? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se libertar disso, tá? Olha lá, ó, Vanúzia. Verdade, Vá, está acontecendo tudo isso. Exatamente. E isso não é de agora, ok? Só que agora é a hora da gente observar isso de fora, ok? Você perceber essa manipulação e não ficar mais refém. Chega. Chega, acabou. É a transição planetária, é a separação do joio e do trigo. Que não tem nada errado no joio. Tá? Mas o joio e o trigo tem que ter essa separação a partir de agora. Porque até o joio, ou seja, até essas questões totalmente erradas, elas são necessárias para que a gente desperte. Até o caos é a favor do bem. Porque a gente não está aqui para viver um mar de rosas. Ok? A gente está aqui para experienciar tudo isso, conseguir se separar disso, saber que isso é necessário, não criticar e despertar outras pessoas. Ok? Existe muita coisa por trás desse jogo todo. Muita coisa. Mas a gente foi ensinado a achar que tudo é... Como é que eu posso dizer? Como ele coloca da ciência. Como ele coloca na ciência, que ele colocou aqui, ó. Eu vou abrir de novo para vocês aqui, ó. Cadê? A ciência.
Vamos lá, mas não vou achar aqui onde está agora, mas vamos lá. A ciência, ela distinguiu a nossa consciência que cria, tá? E ela achou que era tudo causalidade, ou seja, se existe uma situação, é efeito de outra. Tá, ok. Então, vamos lá. Se eu pegar esse copo aqui e derrubar ele aqui, a lei da gravidade existe, ele vai cair, certo? Ok, até aí ok. Eu sei da lei da gravidade. Agora, se eu pudesse, de alguma maneira, influenciar para que esse copo não caísse com o poder da minha mente, isso foi tirado. Isso foi tirado de nós. Tá? Quais eram as curas que Cristo fazia? E ele vai falar: podeis fazer o que fiz e muito mais. Por quê? Porque ele saiu de toda essa questão. Ele veio para a Terra, tá? E ele vai falar tudo isso pra gente. Como um ser humano, ele desceu essas frequências, tá? Com puro amor no coração, para que ele pudesse nos ajudar nessa caminhada, tá? E é por isso que eu me emociono todas as vezes que eu começo um treinamento com essas cartas, porque é fabuloso, amores, é fabuloso mesmo. Porque cada vez que eu faço um estudo, eu tenho inúmeros downloads sobre isso. Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, tá? Se for necessário, vejam essa live quantas vezes forem preciso, tá? Ok? Vai ter muitos downloads aí. Com certeza, tudo que vai volta, criamos e colhemos o bem ou o mal. Carmen, sim, minha linda. Causa e efeito. Mas se você começar a plantar o bem a partir de agora na sua consciência, vai voltar o que para ti? Bem também. Tá? Vamos ver o que a Cláudia trouxe aqui. Vá. Lembrei de você hoje. Um versículo que Jesus fala: o verbo se fez carne. Então, próprio Jesus já falava sobre nós, vigia nossas palavras. O verbo se fez carne. Isso tem olha, pessoal, o verbo, a criação se fez carne. A criação do todo, a criação do divino se transformou em o que nós somos hoje, a carne. Você é criação do divino. Só que a gente está aqui para experienciar e expressar a ele. Não tem nada de pecado. E ele vai desmistificar o pecado aqui de uma maneira que vai fazer assim, ó, blum, de uma vez por todas. Viramos marionete para esse do sistema. Exatamente, Vanúzia. E é isso que eu quero que a gente elimine da nossa mente, tá? Para que a gente siga, tá? Com o planeta Terra. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que eu coloquei lá, e eu coloquei no grupo do WhatsApp do espiritualismo, coloquei no grupo do WhatsApp da Lei da Atração, uma ilustração do planeta Terra. Ele está falando: venham comigo, para que a gente ascensione junto amor, compaixão, perdão, caridade. Amor, compaixão, perdão, respeito. Caridade e respeito é a mesma coisa. São as frequências que a gente tem que subir para que a gente vá junto, para que seja feita a separação do joio e do trigo. É o momento, é o despertar. Tá? Este é o propósito desses vídeos que eu vou fazer agora, a partir de hoje, todos os sábados aqui no canal. Tá? Para que a gente realmente desperte para o que é verdade.
Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a fé. O caminho e a verdade. Tá? Através dele, através dos ensinamentos dele, a gente vai chegar lá. Michael Douglas, vamos lá. É como um filme da Matrix. Nós doutrinamos a seguir. De uma maneira, nos castramos da fé em nós e nossa capacidade divina nos castraram de ser verbo. Exatamente, Michael Douglas, Michael Douglas, seja lá o que você for aí, né? Michael Douglas, se for o Michael Douglas, eu estou feliz que está aqui na minha live, tá? Mas é isso mesmo. Eles nos podaram, nos castraram. E o propósito desse estudo aqui, que eu já falei para vocês, eu vou fazer esse estudo. Hoje foi só 3 páginas da primeira carta, que são 9 cartas. Vocês já imaginam, essa primeira tem 25 páginas. Então, vocês imaginam o que vai vir por aí, tá? Eu vou deixar rodando por um tempo, depois eu vou tirar essas lives, tá? Para que eu faça isso num canal fechado para um estudo. Por que que eu vou fazer isso? Volto a repetir, não é de interesse de muita gente que a gente desperte para isso. Ok? Então, eu vou deixar retido para um grupo fechado. Então, vamos lá. Peço para vocês, vamos ajudar o planeta. Compartilha isso. As almas que estão afim, as almas que estão já no caminho do despertar, vão entender. Porque ele fala, as cartas de Cristo é para quem já está no caminho. Tá? E tá tudo bem se a pessoa virar para você e falar, essa mulher tá louca. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok? Mas é para a gente parar e pensar na nossa realidade. Tá? Porque chega de ficar refém do sistema. De ser marionetes, como a Vanúzia trouxe. Tá? Quando eu peguei essas cartas a primeira vez, como eu falei para vocês, eu achei que era louca. Era utopia. E uma pessoa maravilhosa virou para mim, insistiu, falou assim, continua lendo, continua lendo, continua lendo. Tá? E hoje eu estou aqui com vocês, trazendo isso. Ok? Então, 1h20 quase já, falei demais com vocês. À noite tem mais lá, né, no canal Espiritualismo Rádio TV, tá? Vou descansar um pouquinho a minha mente agora, que eu já coloquei lá o link para vocês, tá? Mas, pessoal, vamos tomar as rédeas do que nós somos de uma vez por todas, está na hora, tá? Carmen Oliveira, é fato, causa e efeito de tudo que nós mesmos plantamos. Exatamente, minha linda, tá? Desde que comecei a acompanhar essas lives, já comecei a ver a verdade sobre estes assuntos de hoje. Olha aí, Patrícia Pereira tá aqui, ó. Tá aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Desde que comecei a acompanhar essas lives, já comecei a ver a verdade sobre esses assuntos de hoje. Tá aqui. É isso aí. É o despertar. Porque, pessoal, nós temos a chama dentro de nós. No fundo, no nosso íntimo, a gente sabe de tudo isso, tá? A gente sabe, sim. Mente aberta, isso aí, Patrícia, é isso aí, tá? Mente aberta mesmo. Tá na hora, pessoal. É o momento. Transição planetária, separação do joio e do trigo. Quem vai junto com o planeta Terra? Você quer? Você quer ir? Então, pegue a verdade. E eu não quero que vocês concordem com tudo que eu disser aqui, mas sim, formem opiniões e tragam para mim aqui no chat, tá? Eu quero que vocês, por favor, tragam para mim aqui, ok? Para a gente ter esses downloads juntos, tá bem? A Joana está falando da Joana Cruz, do pergaminho. Maravilhosa. Cartas de Cristo. Ah, não, vamos lá. Foram tirados muitos pergaminhos, tem um estudo cujo qual eu faço, que de tudo aquilo que foi retirado. Aí tem Concílio de Nicéia, tem Constantino, tem um monte de coisas, são pergaminhos que foram tirados. Tem os pergaminhos do Mar Morto, tá?
que muita coisa foi manipulada. Isso é um outro ponto de um outro estudo que eu vou trazer para vocês aqui. Tem uma biblioteca de Nag Hammadi, tá? Essa biblioteca foi encontrada no deserto. Tem interesse? Legal. Ok, Joana, a gente vai fazer um caminho desse, tá? Mas é paralelo, tá, a isso aqui. As Cartas de Cristo, ela foi canalizada por uma pessoa nos Estados Unidos que ela, por ordem de Cristo, que ele vai falar para a gente aqui, ele vai mostrar para a gente, ela não quis trazer isso. Por quê? Porque senão essas cartas iam ser banalizadas, tá? Como foi feito com a vida dele também. Ele foi endeusado e ele não quer isso. Ele vai trazer essa realidade para nós. Ele foi endeusado de uma maneira que foi proposital, para que a gente ache que a gente não tem a capacidade de fazer o que ele fez. Ok? Prestem bastante atenção nisso também, tá? Sabe, foi tirada a história dele da infância, tá? Foi retirado tudo isso, por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dai-nos a paz. Isso é pregado nas igrejas católicas. Então, o que é o Cordeiro de Deus? Ele foi como o Cordeiro, por quê? Quando você, em épocas lá atrás, quando você cometia um pecado, que absurdo isso também, né? E algumas coisas ainda é usado em algumas religiões dessa maneira. Quando você cometia um pecado, você matava um cordeiro, era uma crença, tá? Você matava um cordeiro e você oferecia o cordeiro ao Deus para tirar os pecados, isso antes de Cristo, ok? Tá? E aí, quando veio essa questão da Igreja Católica Romana, ela pegou essa história e ela jogou dentro dessa questão para dizer que o Cordeiro de Deus é Cristo, que veio e pagou pelos pecados do mundo. Só que se ele pagou pelos pecados do mundo, por que eu continuo sendo pecador, então? Por que eles me vendem o pecado? Por que eles vendem que eu tenho que pagar o tempo inteiro? Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. Chega de comprar ideia, sabe? É isso o propósito dessas cartas. É isto que Cristo está trazendo para a gente. Ok? Tá? Justamente para ter discernimento. É isso aí, Carlinha. Tá? É isso aí. Tá bem? Então, vamos comigo. Sábado que vem tem mais, tá? Analisem, ouçam essa live mais vezes, se for necessário, ok? E qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, eu tô lá, tá bom? Beijo, até daqui a pouco, tá? Amo vocês!